Venho a esta tribuna, senhor presidente, para fazer aqui um registro que considero da maior importância e da maior gravidade. Após a decisão do ministro Teori Zavascki ontem à noite, como relator no Supremo Tribunal Federal, imediatamente nas redes sociais, algumas pessoas, algumas figuras inclusive, que são personalidades do mundo cultural, do mundo jornalístico brasileiro, passaram a fazer publicações, claramente no sentido de ameaças, tentativa de coação e intimidação ao ministro Teori Zavascki. Seguido a este fato, senhor presidente, em Porto Alegre, um grupo de pessoas se dirigiu à casa do ministro Teori Zavascki. Passou a divulgar também nas redes sociais o endereço dos seus familiares, o seu endereço em Brasília, chamando a população e as pessoas para que fossem para as casas dos familiares do ministro. Durante toda a madrugada, se sucederam diversos tipos de manifestações. E, paralelo a isso, nas redes sociais, um conjunto de publicações, todas elas de caráter intimidatório, violento, agressivo, com ameaças à sua integridade física, ameaças aos seus familiares e assim por diante. Não resta dúvida. Por conta de uma decisão que tem adotado. Imagine os senhores e as senhoras. Imagine os senhores e as senhoras se nós tivéssemos passado esta madrugada com um ato político na frente da casa do ministro Gilmar Mendes, promovido por movimentos sociais ou por grupos políticos que se opõem a alguma decisão que ele tenha adotado. Imagine os senhores e as senhoras se nós tivéssemos assistido a algo semelhante. O Brasil assistiu essa madrugada. Fui informado e quero dizer a vossas excelências que considero fundamental a decisão do governo, do Poder Executivo, juntamente com o próprio Poder Judiciário, para que sejam investigados os casos de agressão, de tentativa de coação e que incitam o ódio, claramente com o objetivo de constranger um ministro da Suprema Corte do nosso país. Isto é um caso extremamente grave. É preciso, senhor presidente, que numa ação da Polícia Federal, da Força Nacional de Segurança, do Gabinete de Segurança Institucional e da própria segurança do Senado, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal, se garanta que esta situação gere inquéritos. Rapidamente, presidente, aqui só para registrar que nós do PSDB repudiamos toda e qualquer atitude de violência. Agora, nós não podemos também deixar de registrar que o Partido dos Trabalhadores e seus aliados passaram a hostilizar o ministro Gilmar Mendes por conta de uma decisão. Então isso joga por terra esse discurso do líder do PT aqui nessa casa, que vem tentar pregar uma meia-verdade. Nós não podemos aqui ter meias-verdades. O PT hostilizou o ministro Gilmar Mendes por conta de uma decisão judicial. Aqui nós temos que respeitar os poderes, respeitar o trabalho da justiça e não tentar, como fez o ex-presidente, ou não sei se é ministro, Lula, quando tenta intimidar o Ministério Público e o Judiciário. Então aqui tem que ser colocada a verdade. Lorenzoni, Ele está falando em que tempo? Acompanha essa sessão. A disfarçatez petista é impressionante. Eu sugiro ao deputado que me antecedeu que abra processo contra o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Por quê?
Porque aqui está o grampo. Luiz Inácio da Silva disse ao irmão Vavá que um grupo de peões estaria postos no último domingo para bater nos coxinhas que fossem protestar em frente à sua casa em São Bernardo do Campo. Palavras textuais do Lula: domingo eu vou ficar um pouco escondido, porque vai ter um monte de peão na porta da casa para bater nos coxinhas. Se os coxinhas aparecerem, vão tomar tanta porrada que eles nem sabem o que vai acontecer, afirmou Lula. Mas peraí, quem é que está incitando a violência no Brasil? Esse é o povo. Mas quem deu porrada foi Alckmin nos estudantes da nós PUC. precisamos. Foi Alckmin que deu porrada. Presidente, olha a meu tropa tempo de aí, choque presidente. dele. Não, só fiz igual Presidente, você. dá para cortar o microfone do plenário? Desculpa. É que as pessoas são mal educadas mesmo. Bom, senhor presidente, a decisão do ministro Teori Zavascki de requerer ao juiz Sérgio Moro a ida para o STF das investigações envolvendo Lula causou alegria nas hostes lulopetistas e desânimo nos patriotas desse país. Eu quero esclarecer para as pessoas que não há razão nem para um, nem para outro. Por quê? A decisão do ministro Teori refere-se apenas à Operação Aletheia. É que dentro da Operação Aletheia existem conexão com a autoridade detentora de foro privilegiado, que era a presidente Dilma e ministro do seu governo. Portanto, é apenas nisso. O ministro Teori, ele não tratou da decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a nomeação de Lula. Portanto, Lula não é ministro, Lula não tem foro privilegiado e o juiz Sérgio Moro tem 25 operações para encontrar argumentos para prender este cidadão. Portanto, motivos não faltam e isso irá acontecer. A má notícia para o lulopetismo é que, além de ser o grande líder, está cada vez mais perto da cadeia, a decisão de Teori aponta que a presidente Dilma Rousseff está definitivamente envolvida na espiral da roubalheira da qual o petismo mergulhou o Brasil. O fato é, presidente, que aqueles que tanto mal fizeram ao Brasil, agora que a casa caiu, não aparece nenhum para dar explicação, ninguém justifica nem explica para a população brasileira os crimes que ocorreram. É só desculpa, manipulação, disfarçatez. Chega ao absurdo de fazer o Itamaraty comunicar às embaixadas brasileiras que devem estabelecer diálogo com as entidades civis de todos os países do mundo, anunciando que no Brasil vai ter golpe. Que golpe, senhor presidente? Aqui, no presidencialismo brasileiro, diz na Constituição brasileira que quando o presidencialismo brasileiro não tem saída, quando a presidente brasileira comete crime de responsabilidade, a Constituição brasileira define que a saída legal para o Brasil, com direito à legítima defesa, com amplo espaço para isso, e quero só comunicar que hoje foi a 4ª sessão, só restam 11 para o dia da justiça final no Brasil, e no dia 14 de abril nós vamos nesse plenário votar o impeachment da presidente Dilma. O grande desespero que nós assistimos no Brasil é por conta de que cada vez mais as investigações da Lava Jato chegam lá, presidente, na cadeia de comando. E lá está Luiz Inácio Lula da Silva, o capo de Tuticap, o chefe da máfia petista, o homem que organizou a roubalheira do PT e do petismo no Brasil. Esse é o desespero. E eu queria fazer uma sugestão agora para a presidente Dilma. Presidente Dilma, agora na Páscoa, normalmente as pessoas escolhem livros para ler, para fazer uma reflexão,
para colocar em dia suas leituras. Eu sugiro, presidente Dilma, leia, presidente Dilma, a delação do seu ex-líder do governo, senador Elcídio do Amaral. Está aqui a colaboração premiada. Está aqui com todas as letras, deputado Irã. O que foi feito no Brasil por uma organização criminosa, liderada por Lula e liderada por Dilma. E se ela tivesse um pouquinho de vergonha na cara, ela renunciaria. Mas se ela não renunciar, o Brasil fica em paz, porque nós vamos botar a... Otacílio Leite, Aécio, Alckmin, Paula Bianchi. Vou usar 30 segundos. Marconi, querido. A presidente Dilma, depois de ler Camata e João Almeida. aqui a delação de Delcídio do Amaral, ela podia ter um ato de grandeza, porque aqui está claro O Daniel. toda a bandalheira e a roubalheira que o petismo estabeleceu no Brasil. Ela podia ter um ato de grandeza e talvez renunciar. Acho difícil. E eu quero dar um recado para o Lula. Lula, se te sobrar um mínimo de dignidade, um pouquinho assim de dignidade, para de jogar um brasileiro contra outro brasileiro, como eu demonstrei aqui com a tua peãozada para bater nas pessoas. Responda por seus crimes. Se é que tem defesa, Lula, vai te defender e deixa o Brasil em paz. Vocês já fizeram muito mal para o Brasil. O Brasil não merece o que está pagando. Tantos anos é que fui entender o real significado da frase. Concluído. O Brasil não merece, presidente, o que está pagando por essa verdadeira quadrilha que se apossou do governo brasileiro. A sociedade brasileira cansou. Concluído, E o que nós vamos decidir aqui no dia 14, senhor presidente, é aqueles que vão votar a favor do Brasil ou os que vão votar para proteger a quadrilha. Eu espero que a maioria absoluta desse plenário vote fora PT, fora Dilma, a favor do Brasil. Viva o Brasil decente, ético e principalmente o Brasil dos brasileiros e não o Brasil da quadrilha petista. Obrigado. Como líder, deputado Ivan Valente.